Olá pessoal, tudo bem? Você já se perguntou quando seria a hora de procurar um cardiologista? Quando é que eu devo procurar um cardiologista? Com qual idade? E quais são os sintomas mais comuns relacionados ao coração? O mais comum é que as pessoas acabem procurando ali um cardiologista só quando já estão com algum problema cardíaco, né? Ou quando tem uma forte suspeita de ter algum problema. Além disso, alguns até só enxergam o médico cardiologista como sendo ali especialista mais em pessoas idosas, mas a gente sabe que não é bem assim. O cardiologista é o médico especialista na saúde do coração e dos vasos sanguíneos e consegue identificar problemas ou alterações no sistema cardiovascular, né, como arritmias, pressão alta, insuficiência cardíaca. Então, essa especialidade é importante em todas as fases da nossa vida, principalmente porque as doenças cardiovasculares trazem um grande risco para a nossa saúde e geralmente ele costuma ser silenciosa, ou seja, não costumam dar muitos sinais até que a situação já esteja grave. Sabemos que esse inclusive é o motivo do porquê que essas doenças provocam tantas mortes. As doenças cardíacas, no geral, não dão sintomas. Então, o coração ele tem um poder muito forte de adaptação. Então, quando surgir um sintoma, pode ser que o coração ele já está extremamente doente. Nesse vídeo, você vai conhecer 5 sinais que indicam que é a hora de procurar um cardiologista e que existem riscos se você não fizer isso. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então é só você fazer ali uma breve pesquisa para descobrir que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então os números de vítimas fatais por infarto, AVC, insuficiência cardíaca, ela pode surpreender. Pra você ter uma ideia, mais de 300 mil pessoas morrem todo ano só no Brasil de doenças cardiovasculares. Por isso tem que existir essa preocupação com a saúde do coração e se questionar quando é o momento para procurar ajuda especializada. Os principais fatores de risco, ou seja, condições ou problemas que aumentam a chance de desenvolver doença cardiovascular, né? A gente tem o diabetes, a pressão alta, níveis elevados de gordura como colesterol e triglicérides, o tabagismo, você ser sedentário, ser obeso, né? E por aí vai. Mas além de ter ou não ter algum fator de risco, é preciso estar atento nos sinais e sintomas que podem indicar que algo não está indo bem ali com o teu coração. Mas antes, vamos falar daquele paciente assintomático. Quando é que ele tem que ir no cardiologista? Caso você não tenha nenhum sintoma, nenhuma história familiar ali de doença do coração ou nenhuma doença pregressa ali de doença, nada de doença cardíaca, você tem que ir no cardiologista a partir dos 20 anos de idade. Claro que se tiver pressão alta, diabetes, colesterol elevado, ser tabagista, ser obeso, você tem que procurar um cardiologista até antes. Isso se você for assintomático. Já se estiver tendo algum sintoma desses que eu vou te falar agora, você tem que procurar o cardiologista assim que possível, ok? Vamos então para os principais sintomas em que você deve procurar o cardiologista. O primeiro sintoma é a questão da dor no peito, né, pessoal? Então existem diversas causas para você ter dor no peito. Pode ser excesso de gás, por exemplo, mas ela geralmente é uma dor empontada, aguda, que desaparece, mas pode voltar ali quando você faz algum movimento mais brusco. Pode ser decorrente de uma crise de ansiedade e estresse que aumenta a tensão muscular, aumenta também os batimentos cardíacos. Esse conjunto ali pode gerar uma sensação de dor no peito. Normalmente, tentar repousar ali num lugar calmo, fazer alguma atividade de lazer ou até atividade física vai ajudar a aliviar, né, a dor do estresse. Pode ainda ser por problemas respiratórios, dor muscular, doença do refluxo, problemas ortopédicos. Mas como a lista é longa e existe a possibilidade dela indicar algum problema mais grave e relacionado ao coração,
dor no peito, a gente sempre tem que ficar atento. Então, falando de algumas doenças cardíacas que podem causar dor no peito, a gente tem a angina, o infarto, algumas arritmias cardíacas. A dor cardíaca é aquela que eu sempre explico para vocês. É aquela dor em queimação, é aquela dor em aperto, geralmente tem duração de mais de 20 minutos, pode vir acompanhada de náusea, sudorese fria, pode irradiar para a parte interna aqui do braço esquerdo, irradiar para o queixo, né? Então essa é a dor típica do coração, né? A dor que nós médicos mais suspeitamos que pode se tratar de uma dor cardíaca, né? É claro que tem aqueles pacientes que também têm aquela dor atípica, ou às vezes nem tem dor no peito, e a hora que a gente vai investigar, está com as artérias do coração todas entupidas. Por isso que é importante fazer sempre a prevenção. E é lógico, então, se você tiver, essas características dessa dor, você tem que ir no cardiologista. Então ele vai te fazer perguntas, se necessário vai fazer alguns exames complementares para poder fazer o diagnóstico e fechar se essa dor é ou não é do coração. Pessoal, vocês já me seguem aqui no YouTube? Se você não me segue, depois clica no like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, que aqui a gente tem assunto gratuito, 2 vídeos toda semana, assunto relacionado à saúde do coração. Eu acho que não tem assunto mais importante aqui em todo o YouTube. Mas vamos lá, segundo sintoma de alertar para você, que você tem que procurar um cardiologista, é a falta de ar, que a gente chama de dispneia. Então ela geralmente está associada a uma doença cardíaca ou uma doença pulmonar. Mas pode acontecer, por exemplo, numa crise de ansiedade também. Então o coração e os pulmões, ele tem uma ligação direta. Então uma asma, por exemplo, pode dar falta de ar, uma bronquite pode dar falta de ar, um tromboembolismo pulmonar pode dar falta de ar, a própria pneumonia, pode dar falta de ar, mas também a insuficiência cardíaca pode dar falta de ar. Quando o coração ele não está 100%, pode ocorrer o que a gente chama de congestão pulmonar. Então o coração já não consegue mandar o sangue para frente, porque o coração está fraco. E o que vem antes do coração? São os pulmões. Então os pulmões, na insuficiência cardíaca, eles podem ficar ali encharcados de líquido, cheio de líquido mesmo, devido ali à insuficiência cardíaca. Com o pulmão congesto, a gente não consegue fazer uma troca efetiva de oxigênio e isso causa falta de ar. A falta de ar pode surgir de início aos grandes esforços, depois evoluir aos moderados, ou seja, nas atividades normais do dia a dia, e depois evoluir para os mínimos esforços e acontecer até em repouso. Então, se você tem falta de ar com frequência, é importante também você procurar o teu médico para fazer uma avaliação. Não fica enrolando, pessoal. Não atrasa a tua ida ao cardiologista. Terceiro sintoma são os desmaios, as palpitações, as tonturas. Então o desmaio ou síncope, como é que a gente chama? É quando alguém tem a perda transitória da consciência e da força muscular. Desaba no chão. A principal causa é a redução do fluxo de sangue que sai do coração e vai para o cérebro. Muitas vezes o desmaio acontece de uma hora para outra, de repente. Muitas vezes até sem pródromos, Mas na maioria das vezes alguns sintomas eles aparecem ali antes da síncope, como visão escura, enjoo, palidez, sudorese. O desmaio em si ele não é uma doença, mas é um sinal de que algo não vai bem quanto à saúde e pode sim estar associado a doenças cardíacas. As arritmias cardíacas, por exemplo, são uma das causas mais graves de síncope. Então você pode sentir uma palpitação rápida e ter síncope. Ou às vezes ele nem avisa. Você está bem ali em pé, tranquilo, de repente acorda no chão todo ali machucado. A síncope arrítmica costuma dar sintomas muito rápidos antes do desmaio, ou muitas vezes até ele não sente absolutamente nada antes de desmaiar. Quando uma pessoa apresenta arritmia, o coração pode bater de uma forma ali muito rápida ou muito lenta, muito devagar, o que vai comprometer o batimento natural do coração e a chegada de oxigênio ali para o nosso cérebro. Essa falta de sangue no cérebro devido à arritmia, em poucos segundos ali, rapidinho, poucos segundos, já leva o paciente a desmaiar.
A tontura relacionada a problemas no coração ocorre pelo mesmo mecanismo. Então o coração está fraco, o fluxo sanguíneo para a cabeça também fica lento. Questão de tontura pode ser variável, então. Você pode ter, por exemplo, uma labirintite, né, que é uma doença bem menos grave, mas também problemas mais sérios. Por isso que você tem que ficar atento. E se estiver tendo ali episódios recorrentes de tontura, tem que procurar o cardiologista. Né? Como eu te falei, existem outras doenças que afetam o coração. Depois eu posso até fazer um vídeo mais específico falando de questão de tontura e de desmaio. Se você tiver interesse, depois deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo só de tontura ou só de desmaio, tá? Depois eu faço um para vocês, se vocês deixarem aqui nos comentários. Mas vamos lá, quarto sintoma é o cansaço constante e atípico. Esse cansaço também está relacionado com a falta de ar que eu te falei anteriormente. Então as pessoas muitas vezes elas se sentem cansadas. Um pouquinho de esforço que faz já deixa a pessoa fadigada. Por exemplo, você antes era ativo, fazia caminhada e agora não consegue mais dar uma volta ali no quarteirão que já se cansa ou já tem falta de ar. O enfraquecimento do músculo do coração pode ser uma das causas desse cansaço aí repentino. Então o músculo do coração é responsável ali por bombear sangue por todas as partes do seu corpo, mas agora ele está fraco. O seu corpo demonstra isso em forma de cansaço. Então os músculos recebem menos oxigênio e cansam muito mais rapidamente. Então fica atento também com a questão do cansaço, tá? E vamos lá, quinto e último sintoma. Lógico que do coração tem muitos outros, mas o quinto, né, sintoma aí principal é um inchaço nas pernas. Uma reação alérgica, uma queimadura, a própria gravidez, uso de medicamento, lesões nas pernas, são alguns motivos que podem levar a inchaço nas pernas, né? Ou inchaço até no corpo todo. Então, quando a gente cai e torce o pé, por exemplo, lógico que vai inchar ali o tornozelo. Mas quando esse inchaço é recorrente, acontece de forma contínua, o motivo pode vir de outra doença, né? Por exemplo, doenças no sistema cardiovascular, como a insuficiência cardíaca, que eu canso de falar. Então, como é que a insuficiência cardíaca pode levar ao edema ou inchaço nas pernas? Principalmente quando a insuficiência cardíaca é do lado direito do coração. Então, o lado direito, o sangue que está na perna, ele volta para o lado direito do coração. Do lado direito do coração, ele vai para os pulmões e depois vai para o lado esquerdo. Quando o lado direito do coração está fraco, a insuficiência cardíaca direita, né, ocorre, o sangue que está represado na perna não consegue voltar direito para o coração, acaba acumulando líquido ali, né, no tornozelo, nos pés e nas pernas. Então, doença, edema de membros inferiores pode ser um monte de coisa. Veias fracas, rins fracos, fígado fraco, mas também pode ser um sinal de que o teu coração não está indo bem. Então, se você também está com inchaço nas pernas, deve procurar um bom cardiologista. Tá bom, pessoal? O que eu quis trazer nesse vídeo, então? É para alertar você sobre a importância das consultas de rotina. Pode não parecer, mas visitar o teu cardiologista rotineiramente é fundamental para manter a tua saúde em dia. A gente não trata apenas de pacientes com doenças graves. A gente também trabalha e deveria trabalhar muito mais com a prevenção, cuidando dos fatores de risco que podem ser tratados para evitar doenças graves lá no futuro. As doenças que eu citei, como arritmia, angina, infarto, insuficiência cardíaca, às vezes elas são indetectáveis até evoluírem para um quadro mais grave. Por isso, se você fizer a prevenção, os seus check-ups anuais, essas e outras doenças cardiovasculares, elas podem ser detectadas bem ali no início e ser tratadas a tempo. Por isso, fica sempre atento a esses sintomas. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.